Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma exposição bíblica nessa maravilhosa série que iniciamos na carta aos Hebreus, e dessa feita nós iremos iniciar, dar o start ao capítulo 3, fazendo a exposição dos versículos de 1 a 6. E nós iremos trabalhar com a seguinte temática: Jesus é superior a Moisés e a Arão. As duas figuras, né? Arão é a figura sacerdotal, ele foi o primeiro sumo sacerdote, e Moisés foi o maior líder do povo de Deus no Antigo Testamento. Ninguém foi igual a Moisés. E se você não está acompanhando essa série de exposições, acompanhe. Veja as exposições que nós fizemos do capítulo 2. Veja também as exposições que nós fizemos do capítulo 1. Veja a introdução a esta carta, acompanhe toda essa série. Todos os vídeos eu estarei colocando, eu coloco na playlist, a playlist onde tem lá o nome Exposição da Carta aos Hebreus. Toda a série estará lá para você assistir, para você acompanhar e ser edificado. E dando o pontapé inicial aqui, queridos, sem demora, que nós não iremos demorar nas nossas exposições, é interessante que a última exposição nós trabalhamos os versículos 5 a 18 e nós abordamos a seguinte temática: razões por que Jesus teve que se tornar homem. E nós falamos sobre 8 razões. 8 razões por que Jesus teve que se tornar homem. Depois de ele falar dessas razões, no capítulo 3, ele já começa agora, tá? Dando ênfase à superioridade de Cristo. Lembrando que o capítulo 1 e o capítulo 2, ele mostra de maneira peremptória, de maneira clara, concisa, coesa e consistente, que Jesus é superior aos anjos. É maior do que os anjos. Os anjos são criaturas. Cristo é o Senhor. Os anjos são servos, são ministros, tá? Que servem a sua noiva, a sua igreja. Cristo domina sobre eles. Cristo é Senhor deles. Então não tem comparação. Comparar Cristo com uma criatura, tá? Não tem cabimento. E aqui no capítulo 3, versículos de 1 a 6, o texto vai dizer assim. Vamos ler o texto e vamos iniciar a exposição. Por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. No entanto, assim como aquele que edifica uma casa tem maior honra do que a casa em si, também Jesus tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés. Pois toda casa é edificada por alguém, mas aquele que edificou todas as coisas é Deus. E Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Versículo 6. Cristo, porém, como filho, olha a ênfase que ele dá à pessoa de Cristo. Olha a singularidade que ele dá à pessoa de Cristo. Olha o relato que ele faz da pessoa de Cristo. Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. Esta casa somos nós, se guardarmos firmes a ousadia e a exultação da esperança. E veja que relato poderoso, veja que relato majestoso e glorioso. E dando aqui uma pequena introdução para nós expormos esse importante capítulo, nos capítulos 1 e 2, como eu falei, o autor da carta aos Hebreus
prova que Jesus é maior que os profetas e que os anjos. Agora, ele mostra que Jesus é também maior que Moisés. Mesmo que isso pareça um anticlímax, é preciso destacar que Moisés era a personagem mais reverenciada pelo povo judeu, e até hoje, né? É o nome da personagem do Velho Testamento mais mencionada no Novo Testamento. Ou seja, o Novo Testamento menciona Moisés 85 vezes. Cristo veio como segundo Moisés. Os paralelos entre Moisés e Cristo são numerosos. Como, por exemplo, Moisés levantando a serpente, quando levantou a serpente no deserto, é um tipo de Cristo sendo levantado na cruz. Está em João 3,14. Moisés deu o maná no deserto, mas Cristo dá o verdadeiro pão do céu. Está em João capítulo 6, versículo 31. As palavras proféticas de Moisés, em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, onde ele fala de um profeta que seria maior do que ele, aponta para Cristo. São aplicadas a Cristo. Se os anjos foram mediadores para entregar a lei nos sinais, Moisés foi o recebedor da lei e o transmissor dela ao povo. Moisés foi o maior líder de Israel, o homem que tirou o povo da escravidão do Egito e o conduziu por 40 anos no deserto. E o propósito aqui do autor da carta aos Hebreus é mostrar que, não obstante os judeus tivessem os mais altos, ou o mais alto conceito sobre Moisés, pois com ele Deus falava face a face, está em Números capítulo 12, versículos 6 e 7, Jesus era maior do que ele. Moisés serviu com fidelidade na casa de Deus, mas Jesus constituiu a casa. Moisés era servo na casa, mas Jesus é o filho. Moisés não é enviado de Deus, é embaixador de Deus, mas Jesus é o apóstolo. Moisés intercedeu pelo povo, mas Jesus é o sumo sacerdote. Moisés, como nós, fazia parte da família de Deus, mas Jesus edificou e é o dono da casa. Então, depois dessa rápida introdução, vamos aqui expor versículo a versículo. E tem mais. Nenhum homem no Antigo Testamento, nem na história, teve intimidade com Deus como Moisés teve. O próprio Deus falou em Números, capítulo 12, quando Arão e Miriam falam mal de Moisés, ficam com ciúmes de Moisés. E olha que ambos eram irmãos. Miriam era profetisa e Arão, sumo sacerdote. Ficaram com ciúmes, com inveja de Moisés e começaram a dizer: que negócio é esse? Que Deus só fala com Moisés. Nós também somos de Deus. Miriam falou: eu sou profetisa, eu sou mulher de Deus também. Arão falou: eu sou o sumo sacerdote. Deus só fala com Moisés, só tem amizade com Moisés. Aí Deus ouviu. E Deus falou: Moisés, chama Miriam e Arão aqui na tenda da congregação, porque eu quero ter uma reunião com ele, os dois, uma reunião em família. Vocês conhecem o texto? Eles se reúnem e Deus falou. Olha como Deus falou. Arão e Miriam, se porventura tiver alguém ou um profeta no meio do povo, se tiver, eu falarei com ele por sonhos ou visões, revelações. Mas não é assim com meu servo Moisés, porque com ele eu falo cara a cara, boca a boca, face a face. Moisés era o único, além do sumo sacerdote, que entrava no Santo dos Santos e falava com Deus cara a cara. Quando a nuvem da presença de Deus baixava, o rosto de Deus estava escondido na nuvem. E o rosto de Deus e de Moisés ficava um perto do outro. E Deus conversava com Moisés como conversa com um amigo. Nenhum homem na história do Antigo Testamento teve esse relacionamento com Deus que nem teve Moisés. Ninguém teve. Só ele. Então veja a importância. Veja a delicadeza agora, que o escritor da carta aos Hebreus, de maneira
habilidosa, ele fala com respeito de Moisés. Ele não denigre Moisés. Ele não critica Moisés. Ele não difama Moisés. Pelo contrário, ele o honra. Mas Moisés era um servo. Moisés era um simples mortal. Moisés foi o homem de Deus. Foi usado por Deus para tirar o povo do Egito e conduzir o povo por 40 anos. Então, no versículo 1, ele fala assim: por isso o quê? Aquilo que ele acabou de falar. A exposição que nós fizemos no capítulo 2, tá? Sobre as razões que porque Cristo se tornou homem. Nós vimos lá, e se você não assistiu, assista. Aí ele fala: por isso, tá? Sabendo que Cristo morreu por nós, sabendo que Cristo realizou a sua obra vicária, substitutiva, por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerem atentamente o apóstolo, está no singular aqui, e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. O termo apóstolo, queridos, nós sabemos que vem da palavra grega apóstolos. O apostoléu significa comissionado, aquele que é enviado a serviço de alguém, aquele que recebe a autoridade de alguém para uma missão. É um embaixador, é um representante de alguém, é um representante de uma autoridade. Quando o povo, ou os destinatários da carta, que eram os judeus, que eram cristãos judeus, que conheciam muito bem o Antigo Testamento, ouviu essa expressão apóstolo, eles pensaram que esse apóstolo era quem? Era Moisés. Quem Deus enviou, quem foi o apóstolo de Deus, o enviado de Deus para libertar o povo do Egito, da escravidão do Egito? Moisés. Quem foi o homem, o líder, que conduziu o povo durante a peregrinação no deserto? Moisés. Quem foi o homem que entregou a lei de Deus ao povo? Moisés. Quem foi o homem que governava o povo? Moisés. Então, quando eles ouviram essa expressão apóstolo, eles pensaram logo em quem? Em Moisés, o enviado de Deus. O enviado de Deus, porque apóstolo é o enviado. E ele fala também sumo sacerdote, do sumo sacerdote. Quando eles ouviram, tá, essa palavra sumo sacerdote, eles pensaram em quem? Em Arão. Quem foi o primeiro sumo sacerdote? Arão. Então, Moisés é o enviado, é o apóstolo, e Arão, o sumo sacerdote. E no Antigo Testamento, ninguém conseguiu fundir esses dois ofícios. Tá? Ninguém. Assim como alguém não poderia ser profeta, juiz, sacerdote, rei, não. Ou você era rei, ou você era sacerdote, ou você era juiz, ou você era profeta. Não dava para fundir todos os ofícios em uma única pessoa. Mas em Cristo, você vê todos esses ofícios sendo cumpridos. Porque ele é profeta, ele é juiz, ele é sacerdote, ele é rei. Todos os ofícios se fundem em Jesus. Ele é o apóstolo e ele é o sumo sacerdote. O apóstolo está no singular porque Jesus, ele é o enviado de Deus. Jesus veio com a missão. Jesus é o embaixador de Deus. Jesus é o Rei eterno. Jesus é o maravilhoso, o majestoso, o todo-poderoso, o gracioso. É Ele. É Ele. Moisés é um tipo de Cristo. Arão era um tipo de Cristo, pois Arão era pecador, assim como Moisés. Por isso que ele fala, considerem, pare para pensar, tá? Coloca a mão na consciência. Lembra, em outras palavras aqui, aquilo que Moisés profetizou em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, que Deus levantaria um profeta maior do que ele. E esse profeta é Jesus. Esse profeta maior que Moisés,
que tem maior honra do que Moisés, maior glória do que Moisés, é Cristo Jesus. Era sobre ele que Moisés estava falando. Era sobre ele que Moisés estava profetizando. Por isso vocês devem considerar, parar para pensar. Considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, da nossa fé, Jesus. Aí vem o versículo 2. O qual é fiel aquele que o constituiu. Quem o constituiu como apóstolo, como sumo sacerdote, como Senhor de todos e todos? Deus, o Pai, o qual é fiel aquele que o constituiu. Como também Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. A expressão casa aqui não está falando, gente, de um prédio, de um edifício, mas está falando do povo de Deus. O povo de Deus é a casa de Deus, aonde ele habita. No Antigo Testamento, a igreja do Antigo Testamento era o povo de Israel, a nação de Israel, o povo que Deus falou que era a nação santa, a propriedade exclusiva, a joia preciosa de Deus, na qual Deus habitava no meio do seu povo por meio de símbolos. Deus habita no meio do povo por meio da nuvem que guiava o povo durante o dia, por meio da nuvem de fogo, ou coluna de fogo que guiava o povo durante a noite. A arca da aliança representava, simbolizava a presença de Deus. E assim, sucessivamente, os símbolos identificavam a presença de Deus no meio do povo. Então, o termo casa se refere ao povo de Deus, aonde Deus mora. Então, Moisés liderou a casa de Deus. Moisés conduziu a casa de Deus, a saber, o seu povo. O seu povo. Olha só, versículo 2 ainda. O qual é fiel aquele que o constituiu, como também foi fiel em toda, como também Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Assim como Deus que constituiu Jesus como apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, tá? E ele foi fiel também nos seus desígnios, nos seus propósitos, assim também foi fiel, assim também foi Moisés. Como Jesus foi fiel, Moisés também foi fiel. Como Jesus cumpriu o seu propósito, Moisés também cumpriu o seu propósito. Mas Jesus é superior, Jesus é maior do que Moisés. Porque Moisés é servo, Jesus, ele é Senhor. Moisés é um mordomo, é um administrador dos bens materiais, ou melhor, dos bens espirituais que Deus entregou na sua mão. Cristo é filho. Cristo é filho, tá? Cristo é filho. Então, nós devemos considerar o qual é fiel aquele que o constituiu, como também Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Veja o respeito que o escritor tem por Moisés. Veja como ele fala de Moisés, com respeito, não é com arrogância, não é com petulância, não é com soberba. Mas ele mostra, como eu falei para vocês, como Moisés havia profetizado que Deus iria levantar um profeta maior do que ele. E esse profeta é justamente Cristo Jesus, o Messias, que Moisés falou. É como Moisés estivesse falando, né? É como se ele estivesse falando, conduzindo o povo pela mão e levando o povo até Cristo. E dizendo assim, olha, aquele que eu falei, aquele que eu profetizei que seria maior e melhor do que eu, está aqui, ó. Olhe para ele. É ele que vai salvar vocês. É ele que vai justificar vocês. É ele que vai estender a mão da misericórdia. É ele que vai estender a mão da graça. É ele que é o Senhor. É ele que é o glorioso. É ele que é o majestoso. É ele que é o todo-poderoso. Olhe para ele. Não é para mim, não. Eu sou falho. Eu sou pecador. Estou aqui aplicando essa mensagem. Por isso que ele manda considerar. Jesus é maior do que Moisés e maior do que Arão. Porque os seus ofícios apontavam para Cristo Jesus. Então, assim como Moisés foi fiel em toda a sua casa, Jesus também foi. Aí o versículo 3 ele fala assim, no entanto, assim como aquele que edifica uma casa, olha só, assim como aquele que edifica uma casa tem maior honra do que a casa em si,
também Jesus tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés. E por quê? Jesus, ele é o edificador da casa. Jesus que construiu a casa. Jesus que lidera o povo de Deus. Jesus que habita no meio do povo de Deus. A sua igreja, ele é o cabeça da igreja. Ele guia a igreja. Moisés apenas, ele só engrossou as fileiras do povo de Deus. Moisés não fundou a casa. Moisés não estabeleceu o povo de Deus. Moisés apenas conduziu o povo. Moisés apenas liderou o povo. Cristo é maior e Cristo tem maior honra e maior glória do que Moisés, porque ele que edificou a casa. Ele que lidera a casa. Ele que colocou os alicerces da casa. É ele que colocou os fundamentos da casa. Por isso que ele é maior. Ele fala com respeito, mostrando que, Cristo é superior, Cristo é maior. E eu poderia aqui detalhar, fazer um contraste, um paralelo entre Moisés e Cristo, e você ia ver a disparidade. Não tem comparação. Nós respeitamos Moisés. Nós sabemos da importância de Moisés. Mas ele é inferior. Ele foi servo. Ele foi fiel. Ele era temente a Deus. Ele cumpriu o seu propósito e seu chamado. Mas ele não edificou a casa. Ele não edificou o povo de Deus. Ele não plantou o povo de Deus. Ele não colocou os alicerces. Quem colocou foi Cristo. Cristo é o Senhor da casa. Cristo lidera sobre a casa. Cristo tem autonomia sobre a casa. Cristo é o dono da casa. E Moisés apenas o servo. E casa aqui, mais uma vez falando, não é o edifício, um prédio, mas é o povo de Deus, onde ele habita. Por isso que Cristo tem a maior honra. E ele é considerado digno de maior glória do que Moisés. Versículo 4. Pois toda casa é edificada por alguém. Mas aquele que edificou todas as coisas é Deus. Toda casa alguém edifica. Moisés não edificou nenhuma casa. Ele só liderou. Pois toda casa é edificada por alguém. Mas aquele que edificou todas as coisas é Deus, o Pai. Versículo 5. E Moisés, pela segunda vez ele fala da fidelidade de Moisés. Primeira vez ele fala no versículo 2. E agora no versículo 5. E Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Mais uma vez aqui, reiterando. Casa não é prédio, não é edifício. Está falando aqui no sentido espiritual. O povo de Israel no deserto, que Moisés conduziu, que Moisés libertou da terra do Egito, é a casa de Deus. Era a propriedade de Deus. Hoje a casa somos nós. É a igreja. É o rebanho universal de Deus, espalhado nos 4 cantos da terra, aonde o cabeça é Cristo. Então, versículo 5. E Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, como servo. Moisés é um servo, mordomo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Olha só, isso aqui é a tipologia. Aquilo que Moisés fez, Então, se você pega o Antigo Testamento, vamos aqui aplicar para você entender o que é tipologia. Quando Moisés libertou o povo do Egito, aquilo aponta para nós, Cristo, como segundo Moisés, nos libertou também do Egito, da escravidão do pecado, do lamaçal do pecado, das mazelas, Ele nos tirou do Egito, do mundo, que o Egito simboliza o mundo, e ele está nos conduzindo, porque depois que Moisés tira o povo do Egito, ele conduz o povo até Canaã. E aquela peregrinação, e é por isso que você tem que entender porque a carta é aos Hebreus. Como eu falei na introdução, Hebreus fala de alguém que está peregrinando. Hebreus é um termo que era usado também para aqueles que estavam em processo, de mudança. É aquele que não para, é aquele que não retrocede, é aquele que não volta, é aquele que não olha para trás, é aquele que não tem morada fixa, não tem residência fixa.
Tá? E esse termo hebreus era aplicado, tá, durante o tempo que o povo andou no deserto até Canaã. É os hebreus, é aqueles que estavam andando, é aqueles que estavam seguindo, é aqueles que estavam caminhando para Canaã. E isso é um tipo, tá, da nossa caminhada nesse mundo, onde nós também estamos peregrinando, estamos caminhando, não podemos voltar, não podemos retroceder, não podemos olhar para trás, porque nosso destino é Canaã celestial. Então, aquilo que Deus fez por meio de Moisés para o povo, seu povo, prefigura para nós, tá, a nossa saída do mundo e a nossa caminhada até Canaã celestial. É uma figura. É uma figura. Tá? Ele fala lá no capítulo 10, versículo 1, a gente vai chegar lá, tá? Que todas as coisas do Antigo Testamento eram sombras da realidade que viria. E a realidade é Cristo. Em Cristo todas essas coisas se cumprem. Por isso que era uma loucura eles retrocederem, eles voltarem a Moisés, voltarem ao Jordão, voltarem às tábuas de pedra, voltarem a matar bezerro, a matar bode, a matar ovelha, a matar touros. Não! Cristo é superior, a nova aliança é superior, o próprio Moisés falou dele. Então, por isso que a carta é direcionada aos hebreus, aos peregrinos, aqueles que não param, aqueles que não retrocedem, aqueles que avançam. Assim como o povo avançou até Canaã terrena, nós devemos, como cristãos, estar avançando para Canaã celestial, porque lá é o nosso descanso. Nós veremos no capítulo 4, que ele vai falar sobre o descanso de Deus. Então, o versículo 5 de novo. E Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, liderando o povo, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Eram figuras. Cristo, porém, versículo 6, como filho, olha, Moisés é servo, Jesus é filho. Moisés é servo, Cristo é Senhor. Moisés é criatura, Cristo é incriado, é inascido. Ele é o Deus, ele é pré-existente. Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. Mais uma vez aqui, casa se referindo ao povo de Deus. E ele fala, no versículo 6, parte B, quem é essa casa? Olha só, esta casa somos quem? Ou são quem? Somos nós. Esta casa somos nós. Se guardarmos firme a ousadia e a exultação da esperança. Aqui você tem mais uma exortação, porque a carta o tempo todo ele está exortando o povo. Não parem, não retroceda, devido às perseguições, devido às afrontas. Aquela geração de cristãos estavam desanimados, estavam pensando em retroceder e voltar para o judaísmo. Então ele fala, não parem, não parem, não parem, continuem, continuem. Esta casa somos nós. Se guardarmos firme a ousadia e a exultação da esperança. Que maravilha! Então aqui, nesses 6 primeiros versículos do capítulo 3, nós vemos de maneira clara, peremptória, concisa e coesa, a superioridade de Cristo, que é o nosso apóstolo, o enviado de Deus, e o sumo sacerdote. O sumo sacerdócio de Arão apontava para Cristo. A liderança de Moisés, liderando o povo, apontava para Cristo. A caminhada do povo no deserto até Canaã terrena aponta a caminhada do povo de Deus, liderada por Cristo até a Canaã celestial. Que essas coisas eram figuras. Então voltar para a sombra, gente. Voltar para o passado. Voltar para uma coisa que caducou. Porque, como eu falei nas últimas exposições, a lei nos pegou pela mão e nos conduziu a Cristo. E a lei disse assim, homenzinho, está aqui, ó. Você precisa de Cristo. Ele que está a salvação. É Ele que está a regeneração. É Ele que está, é nele que você vai encontrar a justificação. Por isso que Cristo é maior. E por isso que nós
devemos guardar com ousadia a exultação dessa esperança. E se você gostou de mais uma exposição bíblica dessa maravilhosa carta, deixe aqui os seus comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações, tá bom? Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até as próximas exposições.